A presença do Espírito Santo, ela está em nosso meio, nesse dia. E a presença do Espírito Santo promove um sentimento em nós, que é uma palavrinha bem pequenininha, que o mundo vive procurando, mas infelizmente não acha. E quando acha, é igual aquele fogo de palha, né? Acende e no instante apaga. É a alegria, irmãos. Glória a Deus. A alegria. Vamos abrir nossas Bíblias, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aleluia, Jesus. Tem uma palavra que Deus quer continuar falando, né? Amém. Ele já começou, mas Ele tem preparado um banquete para todos nós. Nessa, já início de tarde, né? A gente gostaria que o tempo freasse um pouquinho, mas o tempo parece que vai na velocidade da luz, né? Filipenses 4:4, meus irmãos. Fiquemos de pé, todos de pé, para que essa é a leitura, tá, irmãos? Aleluia. Amém. Diz assim o texto sagrado: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém. Curve sua cabeça, ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos deu na manhã desse dia, já início de tarde. Estamos aqui alegres, reunidos em tua presença. Fizemos a leitura da tua palavra. Pedimos, Senhor, que tu abras agora a porta da palavra. Que tu se utilize, Senhor, deste vaso de barro que está em tuas mãos. Que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo, ó Pai. Assim nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem uma característica peculiar, eu diria. Porque esta carta foi escrita da prisão. Paulo estava encarcerado em Roma. É uma das 5 cartas que ele escreve de dentro do cárcere. Mas ela é conhecida entre os teólogos como a carta da alegria. Algo interessante e, no mínimo, contraditório. Como alguém que está consegue escrever algo que transmite a quem está lendo uma alegria. Mas a palavra de Deus diz que o homem natural não entende aquilo que só o homem espiritual entende. Paulo estava preso no seu corpo, mas o seu espírito não estava preso, não estava cativo. E a alegria que Paulo sentia e que compôs a carta que ele escreveu aos Filipenses era pela perseverança dos seus irmãos de Filipos. A perseverança dos irmãos em Filipos era quem alegrava o coração de Paulo. Filipos era uma cidade que era colônia de Roma e era uma das cidades ali da Ásia, salvo engano. E é aquela passagem que está lá em Atos, né? Que Paulo pretende ir para uma cidade e uma visão, e alguém diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo atende aquela orientação do Espírito Santo e vai até Filipos. Chegando lá é aquele episódio onde ele começa a pregar e uma pessoa, uma mulher que tem um espírito de adivinhação começa a se levantar e exaltar a pessoa de Paulo. E Paulo repreende, expulsa aquele demônio e a consequência é Paulo ser preso e vem aquele episódio muito conhecido, né? Todos nós conhecemos que Paulo e Silas ali na prisão e eles oram e adoram ao Senhor e a prisão acontece um terremoto e miraculosamente Paulo e Silas são salvos. Mas existe uma outra peculiaridade. A cidade de Filipos, ela talvez não tivesse tantos judeus. E como os irmãos sabem, mesmo os judeus morando ali na região de Roma, haviam muitas sinagogas. Sinagogas eram pequenos templos onde os judeus se reuniam naquele lugar para realizarem os seus cultos em adoração a Deus. Porém, em Filipos não tinha sinagoga. E aí eu vejo uma semelhança muito grande com esta congregação, que não tem um templo. Todavia, quando Paulo escreve esta carta, Paulo está alegre pela perseverança dos seus santos. Amém. Dos seus santos de Paulo não, dos santos do Senhor. Glória a Deus. Paulo está alegre porque aqueles irmãos estavam firmes, mesmo em meio às muitas tribulações. As tribulações, ela está contida nesta carta de Paulo aos Filipenses,
Paulo, mesmo esta carta sendo conhecida como a carta da alegria, Paulo, ele está alegrando o coração dos irmãos, exortando os irmãos a estarem firmes, porque aqueles irmãos passavam por tribulações, passavam por momentos de desânimo. E eu vejo, meus irmãos, uma semelhança, eu não diria uma semelhança, mas eu vejo uma continuação da história da Igreja de Cristo, que desde sempre passa pelas mesmas provas. Mas uma coisa todos nós podemos constatar: esta igreja que Cristo comprou com seu sangue na cruz do Calvário é a igreja que ele tem sustentado. Verdade. E o combustível que alimenta, que mantém esta igreja de pé, são justamente as tribulações, por incrível que pareça. São justamente os momentos difíceis que faz a igreja ficar mais firme. São estas experiências que promovem e edificam o corpo de Cristo. E Paulo, ele escreveu aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Traduzindo a palavra regozijai-vos, ela quer dizer assim: alegre-se ardentemente, alegre-se profundamente. Quer dizer, não é uma alegria comum, não é uma alegria qualquer, é a alegria no Espírito Santo de Deus. E todos nós, meus irmãos, que aqui estamos, eu me alegrei quando todos os irmãos chegaram, todos aqueles que se prontificaram a vir, e eu disse: agora todos chegaram, a família está completamente reunida. E de fato a família está completamente reunida, porque desde o princípio o anfitrião, que é o Espírito Santo de Deus, é quem tem chamado a cada um de nós. Amém. É quem tem sustentado, meus irmãos. Eu ouvi alguém dizer aqui: não é fácil, e realmente não é. Eu diria até mais que não é fácil, é impossível para qualquer um de nós. É algo que humanamente não conseguimos explicar. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, mas nos regozijamos no Senhor. Aleluia. E outra vez digo, nos alegramos no Senhor. Glória. O Senhor é a nossa fonte de alegria. Esta alegria é resultado das tribulações que nós passamos, que muitas vezes achamos que vamos naufragar na fé, que muitas vezes achamos que vamos desistir da caminhada, e o Senhor estende a sua mão, nos sustenta, e nós vemos, é o Senhor quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos guardado, é Ele quem tem nos mantido de pé, porque foi para isso que Ele derramou o seu sangue na cruz, para comprar a sua igreja, para restabelecer o seu povo e para guiar o seu povo. E quando Ele é assunto aos céus, Ele envia o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo está na sua igreja. Se nós estamos aqui é porque é a ação do Espírito Santo. Qualquer um de nós aqui teria várias afirmações a fazer concernentes a isso que eu estou dizendo. O Espírito Santo é quem tem nos conduzido, meus irmãos. Não temos como explicar o que nós vivemos aqui, nesta família. Nós pertencemos uns aos outros. E nós já não somos de nós mesmos. Nós somos membros uns dos outros. Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um conquista, todos se alegram com a sua conquista. Quando um perde, todos sentem a sua perca. Como explicar isso? Se não é ação pura e simples do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem tem nos conduzido, quem tem nos mantido. E quem tem nos alegrado, meus irmãos. Este dia que o Senhor promoveu aqui, ele é um retrato daquilo que nós não vemos com os olhos humanos, mas que nós sentimos no nosso coração. Porque o dia está agradável, o ambiente é agradável, o momento é agradável, e os nossos olhos estão contemplando todas essas coisas, mas o nosso coração contempla tudo isso, independente disso que a gente está vendo aqui. E isso é só o Espírito Santo quem pode fazer. Porque a alegria do Senhor, ela não está relacionada com as circunstâncias. Eu tenho certeza que esta igreja do Senhor estará glorificando ao Senhor, independente da circunstância. Amém. Como glorificou nestes últimos 3 anos. Aleluia. E glorificará nos próximos
anos, dias, meses, minutos, segundos, que o Senhor permitir cada um de nós passar. E a mensagem que Deus coloca no meu coração para transmitir para a igreja é essa: alegrai-vos no Senhor. Amém. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas, irmão, eu vou me alegrar porque estamos celebrando o 3º ano de formação da igreja. Não. Eu vou me alegrar porque eu estou vendo os meus irmãos. Não. Eu vou me alegrar no Senhor. Vou me alegrar nele. Eu vou me alegrar na presença do Espírito. Aquela presença, meus irmãos, que nós sentimos falta quando nós não oramos. Aquela presença que nós sentimos um vazio quando a gente não lê a palavra. E quando a gente está de volta aos pés do Senhor e a gente sente aquele abraço sobrenatural do Espírito Santo, que promove em nós uma alegria sobrenatural, que é independente de qualquer coisa. Esta alegria que o Senhor promove nos nossos corações, o mundo não entende. O mundo não compreende, mas ela existe, ela arde, ela incendeia o nosso ser. Meus irmãos, quantos de nós não deveria nem estar aqui mais? E eu levanto a mão como o primeiro. Eu era o primeiro para não estar aqui. Quantas razões eu não tive para abrir mão, para desistir, para não estar aqui mais. Mas quem disse que eu consegui? Quem disse que eu consegui? Por mais que eu quisesse, o Senhor não permitiu. Por mais que eu quisesse, o Senhor não quis. Porque Ele é soberano. Ou Ele é soberano ou Ele não é na minha vida. Quantas vezes eu tomei a decisão entre mim e mim, mas ninguém. E quando o Senhor toma conhecimento que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o nosso pensamento antes que a gente pense, Ele não permitiu. Ele me animou. Ele trouxe meus irmãos. Aí, essa família que veio de Riacho das Almas, minha irmã Michele. Ontem, quando a gente vinha no carro, eu disse: irmã, vocês chegaram na hora certa. Assim como a irmã Salete, a irmã Aline, chegaram na hora certa. Amém. Quanto o irmão Igor, que está ali, a irmã Bruna, chegaram na hora certa. Eles são testemunhas, eles sabem o que eu estou falando. No dia que eu estava pronto para entregar o cargo, eles chegaram. Já fazia uns 3 ou 4 meses que não vinha, por conta da distância, dificuldade financeira. Eu estava desmotivado. A presença deles, só o fato deles chegarem, alegrou meu coração de novo. Me incendiou e não permitiu que eu desistisse. E isso é a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu estou falando um testemunho pessoal, mas eu tenho certeza que todos aqui têm um testemunho idêntico a esse. Todos aqui têm um testemunho idêntico a esse. Mas vamos ler mais um texto, meus irmãos. 1 Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim o texto sagrado: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro, aquele homem que agora convertido a Cristo, um homem agora cheio do Espírito Santo, aquele homem totalmente diferente de quem era quando caminhou com Jesus, um homem que agia pelo impulso, um homem que achava que já conhecia e se auto-subestimava praticamente. Agora nós vemos a carta de Pedro aos irmãos ali do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, Bitínia. E nós vemos a preocupação do apóstolo Pedro em exortar os seus irmãos em meio às tribulações. As tribulações, meus irmãos, é o pavimento, é o asfalto da estrada em que nós estamos andando. As tribulações, elas não sairão do nosso caminho. Elas fazem parte da nossa vida. Porque nas tribulações nós somos aperfeiçoados. Aleluia. Então, muitas vezes a gente não quer a tribulação. Nós, se estivermos na nossa natureza humana, a tribulação ela vai nos abater. Mas se nós estivermos fortalecidos no Espírito Santo,
essa tribulação promoverá a nossa perseverança e estará nos aproximando cada dia mais dele. Amém. E Pedro escreve uma coisa com muita profundidade. Ele exalta a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos tendo a oportunidade, a liberdade, o privilégio de exaltar este Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando falamos Senhor e Salvador, estamos falando daquele homem que veio pagar um preço que não lhe era devido, porque ele jamais pecou. O pecador era eu, era você, a dívida era minha, era sua. Ele não tinha nenhuma culpa no cartório, usando uma expressão popular, mas ele veio para saldar uma dívida que era nossa. E ao saldar essa dívida, ele faz o que o versículo continua a dizer, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Antes nós estávamos sentenciados a permanecer afastados de Deus. Antes nós estávamos condenados a viver eternamente afastados de Deus. Mas pela obra vicária de Jesus Cristo, pela sua morte de cruz e ressurreição, fomos gerados de novo para uma viva esperança. Todos nós que aqui estamos, todos que estamos ouvindo a mensagem do Evangelho, todos que estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos tendo o privilégio de ouvir aquilo que foi preservado ao longo dos anos, dos séculos, das décadas. Foi preservado e foi preparado para os nossos ouvidos como uma semente de fé no nosso coração, para promover vida em quem estava morto. Porque o pecado causa a morte, causa a separação de Deus. Separação de Deus é morte. Apesar do corpo estar vivo, mas a alma está morta. Mas a semente da palavra do nosso coração promove vida. Aleluia. E esta vida, ela está baseada na vida de Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e Ele vive. Glória a Deus. E nós estamos aqui aguardando o seu retorno. Nós estamos aqui guardando a viva esperança de um dia termos o grande privilégio de contemplarmos a sua face, de nos alegrarmos na sua presença física, mas louvamos a Deus, porque Ele já nos permite nos alegrar na sua presença espiritual. Aleluia. É uma alegria, meus irmãos, que não tem palavras para descrever. Não encontramos uma palavra para explicar a alegria de rever um irmão, a alegria de ter a oportunidade de estar com o irmão. Não existe palavras para expressar isso. Um sentimento de um vínculo por uma pessoa que a gente viu hoje, ou que a gente viu há 6 meses atrás, que não fazia parte da nossa vida, e que de repente chega como um presente de Deus, e a gente recebe, e a gente tem o costume, pela idade, esse é meu irmão, pela idade, esse é o meu pai, pela idade, o irmão Paulo é o meu avô, pela idade, o irmão Mário é meu pai, pela idade, a minha irmã Bruna é minha irmã, a irmã Sandra é minha mãe, e somos todos membros uns dos outros, somos todos uma mesma família. Amém. E isso promove, meus irmãos, em nós um sentimento de alegria, que não tem circunstância no mundo que tire esta alegria do nosso coração. Não existe absolutamente nada que venha retirar de nós esta alegria. Somos corpo de Cristo, somos pedras vivas, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, somos movidos por este mesmo Espírito Santo de Deus, que causa isso tudo, essa atmosfera que nós vivemos. Nós passamos pelos últimos 2 anos de dificuldade, onde a igreja enfrentou essa dificuldade, e na nossa dianteira estava um general, um estrategista, alguém que conhecia o caminho. Estou falando do nosso Senhor Jesus, Amém. O Espírito Santo de Deus, que nos conduziu nos mínimos detalhes, que não nos permitiu dispersar. Tivemos a chance de dispersar, tivemos a chance de nos afastar uns dos outros, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu, porque foi Ele quem fundou, foi Ele quem instituiu este corpo, e Ele quem tem mantido. Aleluia. E Ele diz no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Esta é a esperança que todos nós temos.
de que esta festa que acontece hoje aqui seja transferida para o céu em toda a eternidade. Porque essa é a esperança da igreja. Perto está o Senhor. Daqui a pouco estaremos com Ele. Daqui a pouquinho, meus irmãos, estaremos com Ele. Isso não é uma apologia à morte, até porque o apóstolo Paulo, ele fala disso na sua carta aos Filipenses. Paulo está em dúvida. Eu já não sei se é melhor eu partir e estar logo com o Senhor, ou se é melhor eu continuar aqui e dar seguimento à obra. Todavia, eu estou aqui na dispensação do Senhor, que eu fique aqui e que eu contribua para a emancipação do reino de Deus. E todos nós que aqui estamos, somos pedras vivas deste corpo e temos a ousadia da parte do Espírito Santo para ir por este mundo, proclamando esta verdade, anunciando este reino, até que ele volte, pois ele está voltando, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, ele fala uma verdade em Filipenses 1:21, que eu tenho certeza que é a verdade que todos nós assumimos com profundidade. O apóstolo Paulo, ele não está ligado com as circunstâncias. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreve esta carta. Ele está no cárcere. Mas mesmo no cárcere, ele louva a Deus. Ele diz: olha, meus irmãos, eu estou alegre, porque mesmo eu estando preso, eu estou tendo a chance de falar de Jesus, de proclamar Jesus, de anunciar as obras de Jesus. E aqui, toda a guarda pretoriana, toda a guarda tem a obrigação de me ouvir, porque eles estão me vigiando. E eu estou pregando e eles têm que ouvir. E se eu estou pregando e eles estão ouvindo, alguma coisa está acontecendo no coração daqueles que estão ouvindo. E o apóstolo Paulo está dando testemunho de dentro do cárcere. E ele, de dentro do cárcere, ele está dizendo: olha, meus irmãos, não importa se eu estou no cárcere, não importa se eu estou preso, pois a palavra não está presa. Isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Glória a Deus. E ele diz em 1:21, porque para mim o viver é Cristo. E esta é a verdade que a igreja de Cristo declara. Para nós o viver é Cristo. E se para nós o viver é Cristo, não existe ausência de alegria nisto, meus irmãos. A alegria é contínua, porque Ele vive. Se eu vivo Cristo, esta alegria é eterna. Ela já está aqui à disposição de cada um de nós. Isto não é, meus irmãos, lavagem cerebral. Isso não é, sei lá, hipnose. Não é, meus irmãos. Isso é sentimento que só a palavra de Deus é quem revela. Não encontramos isso em nenhum outro lugar. Em ninguém. Em absolutamente nada. Só encontramos esta verdade exposta na palavra de Deus. A esta palavra que o inimigo, o Deus deste século, tem promovido um impedimento tão grande para as pessoas não lerem. As pessoas têm acesso no país em que nós vivemos. Ainda há liberdade para ler a Bíblia. Ainda há liberdade para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, infelizmente, as distrações são tão grandes e as pessoas ainda vão dispersas neste mundo e não tomam a iniciativa de conhecer o caminho e a verdade e a vida. Aleluia. E serem libertas por Ele. E no versículo 5 ele diz que mediante a fé estás guardados. Guardados onde, meus irmãos? Guardados no poder de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. E no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, importa, sendo necessários que estejais um pouco contristados com várias provações. E no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E no versículo 8, medite nesse versículo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Amém. Os nossos olhos não contemplam a face de Jesus. Os nossos olhos não alcançam a sua face, a sua presença. Mas pela fé nós cremos e nós o sentimos no nosso coração. E o fato de sentir Jesus no nosso coração promove em nós isto que nós estamos vivendo hoje aqui, e que não estamos vivendo exclusivamente hoje, vivemos isso todos os dias, esta alegria
que Ele promove no nosso coração. E por isso, meus irmãos, que nós somos provados para abrirmos mãos desta alegria. Muitas vezes as provações vêm de forma violenta para nos fazer esquecer de uma alegria genuína, indestrutível, inabalável, que só a presença dele pode promover nas nossas vidas. E nós jamais podemos esquecer, meus irmãos, que a nossa grande alegria é a presença de Deus na nossa vida. Eu quero ler mais um versículo, meus irmãos. Quero ler mais um versículo que está em Filipenses ainda. Filipenses, agora é o 4 e 6. Filipenses 4 e 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que essa inquietação que vem na nossa vida, que as tribulações, que as provações, elas não nos impeçam de nos alegrarmos no Senhor. Elas são necessárias para a nossa vida. As tribulações, as provações são necessárias. Amém? Um ano de intensas experiências, profundas experiências. Cada um de nós tem uma história para contar, mas todos nós vivemos a alegria no Espírito Santo de Deus. E a vontade de Deus é que nós estejamos sempre nos alegrando na sua presença. Amém. Eu vou dar voz. A vontade do Senhor é que nós estejamos sempre alegres na sua presença. Essa é a vontade dele. É isso que ele promove nas nossas vidas. E esta alegria não está em nada, meus irmãos. Não está nas circunstâncias, não está na nossa expectativa, não está nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Ela não está numa questão política, numa conjuntura internacional, ela não está relacionada com nada disso. A nossa maior alegria é sabermos que temos um Senhor, que temos um Salvador, que reina sobre as nossas vidas, que governa as nossas vidas, que nos livra do perigo, que nos fortalece no dia mau. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios que quando ele está fraco, é que ele está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. E a maneira que nós devemos nos portar diante do Senhor é reconhecendo que nós somos fracos, que nós somos falhos e que nós precisamos do seu auxílio. O Senhor não nos faz, não nos enche de uma autoridade para sermos autossuficientes. Ele nos enche de uma autoridade para confiarmos nele e sermos totalmente dependentes dele. Amém. Nós jamais seremos autossuficientes e independentes de Deus. Absolutamente. Somos e sempre seremos totalmente dependentes de Deus. E a maneira em que nós devemos nos portar diante dele é reconhecendo que somos fracos, que somos falhos, que muitas vezes nós não obedecemos ao seu chamado, à sua voz, à sua vontade. Muitas vezes nós negligenciamos aquilo que vem a agradar o coração de Deus para satisfazer o nosso coração. Mas louvamos a Deus, porque o acusador, ele quer um motivo para nos acusar. Mas o Senhor só quer uma ação de arrependimento nossa para nos abraçar e nos perdoar. Todos os nossos pecados foi para isso que ele morreu na cruz, para apagar os nossos pecados e nos lavar com o seu sangue, nos transformar. Hoje nós ouvimos aqui um testemunho que é resultado da ação do Espírito Santo, porque o perdão não é algo fácil, o perdão não é algo que venha de nós. Se vier de nós, nós estamos desejando alguma coisa com isso, nós temos segundas intenções, mas quando nós somos impelidos pelo Espírito Santo, a responsabilidade é dele e nós permanecemos em paz com ele, amém, porque essa Jesus. É a vontade dele, de nós sermos aperfeiçoados por ele.
E quando a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, isso não é uma palavra à toa, meus irmãos. Isso é uma verdade absoluta e inquestionável. Porque nós, como templo do Espírito Santo, agora seremos governados por esse Espírito, que nos dirá como andar, que nos dirá como falar, que nos dirá como pensar, que nos dirá como agir. Este Espírito Santo estará conduzindo as nossas vidas. A palavra de Deus diz, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e se Ele é o nosso Senhor, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Todavia, que nós estejamos obedientes ao Senhor, que nós estejamos tementes a Ele, que nós estejamos submissos à sua vontade, não à nossa vontade, mas à vontade dEle, que muitas vezes contrapõe a nossa própria vontade, porque muitas vezes nós queremos do nosso jeito, e nós não entendemos a forma como Deus trabalha, mas Deus é assim mesmo. Ele não deve satisfação para nós. Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas e nós devemos estar rendidos à sua vontade, porque nós não entendemos, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um poder sobre todas as coisas, Ele tem um controle sobre todas as coisas. E quem somos nós? Nós somos aqueles que usufruem de uma graça e de um favor imerecido. E muitas vezes nós queremos escolher aquilo que nos convém da vontade de Deus, mas nós devemos aceitar todo o propósito de Deus na nossa vida. Todo o propósito de Deus, porque tem um único propósito na vontade de Deus, que é o nosso fortalecimento e a confirmação da nossa estada com Ele na eternidade, daqui a pouco tempo, porque Ele está às portas. Não é tempo, meus irmãos, de brincar, de ser cristão. Não é tempo de cumprir ritual religioso e achar que é cristão. É tempo de ser templo do Espírito Santo. Aleluia. De ser habitação do Espírito Santo. Outro dia, eu estava conversando com um irmão, na verdade não conversando, mas ouvindo um irmão, e ele falando, enaltecendo a congregação que ele fazia parte, e dizendo que já era cristão daquela congregação há muitos anos, e enaltecendo. E aí eu fui dizer, ele perguntou qual era a congregação que eu fazia parte, eu disse o nome. E aí eu fui questionar ele, eu dizer, mas meu irmão, graças a Deus por tudo, mas nós é quem somos o templo e a morada do Espírito Santo. Esse irmão virou a cara para mim, se despediu e foi embora. Eu não sei o que as pessoas acham que é ser um cristão, se é frequentar um templo, se é estar assiduamente dentro de um templo. Eu não sei se as pessoas acham que ser um cristão é fazer parte de algo dentro de uma congregação, de uma igreja, de seja lá o que for, e achar que cumpriu aquele ritual é cristão. Não é, meus irmãos. Ser cristão é ser movido pelo Espírito Santo nas mínimas coisas. Aleluia. Nas mínimas coisas. Eu pensei uma coisa errada, o Espírito Santo vem assim e diz assim, meu filho, isso não convém. Meu filho, o que você pensou aí, não alimenta esse pensamento. E a gente, na condição de habitação do Espírito Santo, a gente diz assim, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. É verdade, o Senhor está certo, eu é que estou errado, mas muitas vezes a gente diz, não, mas fulano está errado mesmo. Fulano mereceu escutar aquilo que eu disse. E aí, meus irmãos, mesmo que a pessoa cumpra ritual religioso, nessa mínima coisa, ele não está submisso à vontade de Deus. Ele não está submisso à vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele age nas mínimas coisas da nossa vida, não são nas grandes coisas. Veja, nós estamos aqui, são 3 anos, não temos um local ainda para congregar, mas isso não é um impedimento para a nossa existência. Aleluia! Isso não tem impedido a nossa existência, Glória, absolutamente, porque o templo somos nós. Aleluia! Nós é que somos o templo, nós é que somos pedras vivas no reino celestial de Cristo. Glória nós a é Deus. que temos a obrigação de dar um testemunho a respeito desse Deus que pode todas as coisas, que é todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. Nós aqui temos a obrigação de dizer, eu sirvo a um Deus que mudou a minha maneira de viver. Eu sirvo a um Deus que mudou a minha maneira de pensar. Eu sirvo a um Deus que tem moldado a minha maneira de decidir, que tem moldado a minha maneira de falar, que tem aperfeiçoado. E hoje, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia, na terra, glória a investido de Deus. autoridade e dos frutos do Espírito, não mais os frutos da carne. Mas eu não quero dizer que os frutos da carne ainda não estejam ativos na nossa vida. Eles estão.
Eles estão, e como o apóstolo Paulo disse, existe um espinho na carne, e o Senhor deixou ativo estes frutos da tua carne para provar na tua vida que você precisa dele. Glória a Porque se você Deus. tiver um empecilho na sua vida, você vai achar que você é autossuficiente e que você não precisa mais de Deus. E Deus deixou em cada um de nós, deixou em mim também, uma característica da nossa antiga natureza, para a gente se lembrar para sempre que Ele é o Senhor e é Ele quem molda a nossa maneira de viver. Aleluia. Para que nós estejamos sempre conscientes e sempre vigilantes de que a carne cobiça contra o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e nós precisamos estar vigilantes para não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e ele se entristece quando nós desprezamos a ele. Esse Espírito Santo se entristece quando a gente não dá bola para ele, quando a gente não se importa com ele, quando a gente não está nem aí para ele. O Espírito Santo, ele se entristece quando a gente não quer a sua presença, mas nós não sabemos, muitas vezes nós nos esquecemos que nós precisamos da presença dele. O salmista no Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, Aleluia. a minha alma tem fome de Deus. Talvez aquele momento de angústia que a gente passa é culpa nossa. O Senhor, ele tem um manancial de água para nos transbordar. Mas nós aqui colocamos entulho no caminho e impedimos esse manancial de águas de inundar o nosso ser. É culpa nossa, meus irmãos. Mas o Senhor está dizendo para a sua igreja, no tempo do fim, sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Ser cheio do Espírito Santo não é uma característica de pregador. Ser cheio do Espírito Santo não é característica somente de pastor. Ser cheio do Espírito Santo não é característica de um evangelista. Ser cheio do Espírito Santo é característica daquele que verdadeiramente foi comprado, lavado, remido com o sangue de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Glória a Deus. É obrigação nossa. Ele quer nos encher, Ele quer nos transbordar, Ele quer fazer a gente ver com os olhos da fé uma alegria que o mundo não entende. Ele quer fazer a gente ver pelos olhos da fé que nós já temos tudo o que nós precisamos nele. Aleluia. Glória a Deus. Ou você acha que tudo que está acontecendo hoje aqui é mérito de alguém? Será que alguém tem uma participação exclusiva? Não, absolutamente não. É mérito dele. Foi ele quem idealizou, foi ele quem provocou, foi ele quem criou todas as coisas, foi ele quem proveu todas as coisas. Aleluia. O Senhor quer, meus irmãos, que a gente sinta a sua presença. Aleluia. O Senhor deseja que a gente se alegre, porque nós temos a melhor notícia da nossa vida. Glória Nós a temos Deus. um Senhor. Nós temos alguém que morreu na cruz por nós. Abra sua Bíblia em Glória a 15 Deus. de João. 15 de João, versículo 10. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A partir do versículo 8. João 15, a partir do versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Gozo quer dizer alegria. Pode pesquisar. Eu vou ler de novo. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mas existe um pré-requisito que precisa ser atendido. Da forma como Jesus permaneceu no amor de seu Pai, o Deus Criador, Ele exige que nós também permaneçamos no seu amor. Glória a Deus. Ele exige que nós também sejamos obedientes aos seus mandamentos. E me digam onde é que está a religião disso daqui. Onde está a religião? Cadê? Qual é o nome da religião que Jesus fala aqui? Ele diz: permanecei no meu amor. Glória ao nome de Permanecei obediente aos meus mandamentos. E a minha alegria permaneça em vós para sempre. Aleluia. É a alegria do Senhor, meus irmãos, que está disposta
dispensada para cada um de nós. É verdade. E esta alegria o mundo não dá. Esta alegria não é tangível. Esta alegria não tem prazo de validade. Esta alegria não está limitada às circunstâncias. Daqui a pouco vai terminar esse evento aqui. A alegria acabou de maneira nenhuma. Glória Porque a ao nome de alegria do Jesus. Senhor é muito maior do que qualquer coisa que a nossa mente possa imaginar. É verdade. Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, meus irmãos. Glória.